A conferir todas as últimas novidades do nosso Mengão de hoje. Nação, e o Flamengo comemorou a partida sem levar gols e mantém o sonho de chegar à ponta da tabela. O Mengão, time comandado por Rogério Ceni, venceu o Goiás por 3-0 e agora sonha em retomar a campanha para ganhar o Campeonato Brasileiro. O mais querido venceu o Goiás por 3-0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro na noite de ontem, dia 18. E não foi apenas o bom placar que deixou o time contente e motivado, mas também o fato de não ter levado nenhum gol durante o jogo. A última vez que o rubro-negro ganhou sem ter a sua defesa vazada foi no mês passado, no clássico contra o Botafogo, quando venceu por 1-0. Desde então, em todos os jogos até ontem, o time havia levado pelo menos um gol, nos jogos contra o Santos, Bahia, Fluminense e Ceará. A exceção foi o empate sem gols contra o Fortaleza. E com a vitória de ontem, o Mengão ficou a 5 pontos do líder, que é o São Paulo, que vem de uma sequência de resultados ruins e tem visto seu rendimento cair. A vantagem do Flamengo é ter um jogo a menos, portanto, possibilidade de diminuir a diferença para apenas 2 pontos. O retorno da confiança na zaga veio com uma partida excelente de Gustavo Henrique. Antes contestado pela torcida, o jogador fez um jogo exemplar e conseguiu arrumar a área tão complicada para o Flamengo. Foi uma aposta do técnico Rogério Ceni no zagueiro que se provou acertada. Além disso, o Mengão também mostrou poder de ataque, com os 3 gols marcados por seu trio de artilheiros. Pedro, Gabigol e Arrascaeta balançaram as redes 22, 21 e 10 vezes neste ano, respectivamente, totalizando 53 gols, contando com os que marcaram ontem. O resultado dá gás para o time enfrentar o Palmeiras nesta próxima quinta-feira, dia 21, no Mané Garrincha. Apesar disso, o atacante Vitinho voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. Acionado pelo técnico Rogério Ceni já na reta final do jogo, aos 29 minutos do segundo tempo, o camisa 11 pouco produziu e desperdiçou algumas boas chances no ataque. No Twitter, inclusive, o nome do jogador se tornou um dos termos mais comentados em decorrência das críticas. E alguns rubro-negros, indignados com a atuação de Vitinho, publicaram no Twitter, @ "É impressão minha ou o Vitinho já entrou cansado?" Outro rubro-negro também escreveu: "Gente, qual é a função do Vitinho? Ele tá só andando em campo. Será que só eu tô vendo isso?" E mais uma rubro-negra publicou: "Vitinho veio para o Flamengo realizar o sonho de moleque, mas não acordou até hoje." E por fim, outro rubro-negro também indignado escreveu no Twitter: "Cara, o Vitinho com 40 anos já não vai mais conseguir tomar banho e nem comer sozinho. Moleque é muito cansado, bicho." Fecha aspas. Esses foram apenas alguns comentários da nação rubro-negra que publicaram no Twitter. Nação, e com as principais opções de ataque à disposição, a tendência é que Vitinho volte ao banco de reservas no próximo jogo. Mas e aí, nação, na opinião de vocês? Vocês acham que Vitinho não tem potencial para jogar no Flamengo? Vocês acham que ele deveria ser negociado? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. Rubro-negros, e já mudando de assunto, o apresentador João Guilherme faz comparação polêmica e agita a nação na web. O apresentador deixou muito clara sua opinião e fez uma comparação que gerou bastante repercussão entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Nação, e o Flamengo conseguiu uma importante vitória diante do Goiás. E paralelo a isso, o Palmeiras, rival do rubro-negro na próxima rodada do Brasileirão, que também está na disputa direta pela taça do torneio, venceu o Corinthians por 4-0 no Allianz Parque e encerrou a sequência do rival, que vinha de 7 jogos sem perder. Os paulistas, que estão na final da Copa do Brasil e também da Libertadores, vivem uma grande fase sob o comando de Abel Ferreira, que reergueu a equipe após maus momentos com Vanderlei Luxemburgo, que atualmente é o treinador do Vasco. Esse ótimo futebol apresentado pelo Palmeiras vem abrindo os olhos de muita gente, inclusive de jornalistas, apresentadores e comentaristas. Nessa linha, João Guilherme, durante o Linha de Passe da ESPN, deu sua opinião e fez uma comparação polêmica envolvendo a equipe atual do Palmeiras com o Flamengo comandado por Jorge Jesus. O apresentador disse, @ "Em termos de times, não há nenhuma comparação, não há hipótese. O Palmeiras de Abel pode ser maior que o Flamengo de Jesus,
mas o Flamengo de Jesus foi muito melhor do que o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que já posso dizer isso. Fecha aspas, cravou o apresentador. Mas e aí, nação? Vocês concordam com o jornalista João Guilherme? Vocês acham que o Flamengo de Jorge Jesus era muito melhor do que o Palmeiras do Abel Ferreira? Na minha opinião, o Flamengo de Jorge Jesus não tinha nem comparação, era muito melhor. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Bom, amigos rubro-negros, nação mais querida do Brasil,